Bom dia, gente. Tudo bom? Tranquilo? Esse bonequinho tá ali porque eu acabei de fazer um unboxing. Eu tô gravando todos os vídeos no mesmo dia, então o cenário tá meio bagunçado, mas tudo bem. Eu vou apresentar hoje para vocês esse livro aqui, O Efeito Sombra, tá? Do Deepak Chopra e Debbie Ford, né? Debbie Ford e Marianne Williamson. Aqui, ó. Efeito Sombra, da Leia, editora Leia, ok? Aqui, se quiserem ler. Ok? Eu achei curioso apresentar para vocês, porque esse livro destacou que eu já sabia, né? O principal é que a gente se conheça bem. E como isso é feito? Muitas pessoas têm dificuldade de conhecer-se integralmente, né? Não é só saber as qualidades, é saber seus defeitos, é saber aquilo que foi recalcado, como Freud fala. Porque desde que somos pequenininhos, crianças, nós somos educados pelos nossos pais, pela sociedade, pela escola, né? E, de certa forma, algumas características que apresentamos quando crianças são, de certa forma, castradas, são oprimidas em nós. Alguns comportamentos, alguns desejos. Então, muita coisa a gente recalca, muita coisa a gente guarda no fundo do baú e cria uma persona, cria uma personalidade, cria uma identidade que é aceita socialmente, que é aprovada pelos nossos pais, pelos familiares, pelos profissionais, né, pelos nossos colegas de trabalho. Mas o que fica lá no fundo? O que a gente esconde às vezes, né? Que a gente recalca. Meu filho, isso é errado, para com isso. Aí a gente recalca aquele instinto, a gente recalca aquele desejo. A gente guarda no fundo do baú e esconde para que ninguém veja, porque é algo que causa vergonha, reprovação social, certo? E esse livro fala que o efeito sombra é justamente isso, é aquilo que a gente guarda e que não mostra para ninguém, que a gente tem vergonha, porque lá atrás na nossa infância foi mostrado que aquilo é errado, aquilo é nojento, é asqueroso, é obscuro. Então a gente guarda. Então esse livro ele fala que esse armazenamento que a gente faz no fundo do baú é a sombra. Alguns autores chamam também de subconsciente, aquilo que está na consciência, mas trabalhando por trás da consciência, por trás da cortina. Vamos dizer que o inconsciente é que o consciente, que eu tenho ciência, é o que está na frente da cortina, e o subconsciente é o que estaria atrás da cortina. E o Freud, que é o pai da psicanálise, né, ele nomeia isso de id. Id são os instintos primitivos que a gente recalca para poder viver em sociedade, né? E o que isso tudo é interessante saber, gente? No livro O Efeito Sombra, ele fala que se você não der atenção à sombra, se você não descobrir o que está guardado no fundo do seu baú, uma hora isso vai sair. É como se eu jogasse a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora, você pisando sobre o tapete, aquela sujeira vai escapar e você vai ver aquele cutão, aquele bolo de poeira sair debaixo do tapete. Você vai lembrar, o tapete está cheio de sujeira embaixo, né? Então, o que acontece? O que esses autores têm em comum? O que eles falam? O Freud, os autores que falam sobre consciente e o Sombra, esses autores desse livro. O que eles falam? A importância da gente conhecer não só o que está na superfície, mas o que está por baixo do iceberg. Eu vou desenhar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui, gente, eu desenhei uma espécie de iceberg. Por favor, tá? Vamos considerar como se fosse um iceberg, tá bom? Vamos dizer, então o iceberg aqui é o mar, as ondinhas do mar, e esse aqui é o meu iceberg. Vocês estão vendo que a pontinha aqui dele, segundo esses autores, é o que a gente mostra para as pessoas, é a nossa persona, o nosso ego, né? O que a gente conhece e o que a gente permite que as pessoas conheçam. Mas embaixo desse ego, dessa persona, tem todo um conjunto aí inconsciente, uma sombra que pode, inclusive, sabotar o que o consciente escolhe fazer, tá?
Então, gente, o que esses autores têm em comum? Freud, esses autores do Deepak, o Chopra, o Ford, o Wilson, né? O que eles têm em comum, né? É que a gente tem que conhecer o que está à mostra, mas também tem que olhar no fundo do baú que a gente guardou esse tempo todo. Porque uma hora o que está aqui retido vai para a tona. Nesse filme, eles mostram muito legal uma imagem que eles mostram. Peraí, eu vou fazer para vocês aqui. Esses autores, eles falam que o processo da sombra, ela fica como se... Aqui é uma água. Tentei desenhar uma bonequinha, como se ela estivesse tentando segurar embaixo da água um monte de bolas. Mas ela tenta prender todas as bolas embaixo dela. Mas chega uma hora que ela fica cansada de fazer isso e escapa uma bola. Depois pode escapar outra e mais outra. É isso que nesse efeito sombra eles falam. O nosso esforço de esconder nossa sombra é muito forte. De esconder os nossos pontos fracos, de esconder aquilo que a sociedade recrimina. E eles dizem que com o passar do tempo, prender isso vai perdendo, a gente vai perdendo fôlego, a gente vai cansando. E aí começa a aparecer coisas que nós escondíamos, né? Bem, o que acontece, gente? Esses autores, eles chamam a atenção para uma coisa muito importante: o autoconhecimento. O autoconhecimento não é só o que você olha no espelho, vê o seu rosto, você cumprimenta as pessoas, usa a sua educação, usa o seu conhecimento técnico para conversar com outros profissionais. Não é só isso, né? Eles falam da importância de você conhecer o que está por trás da cortina, o que está no fundo do baú. E que isso que está recalcado, uma hora pode vir à tona. Freud dizia isso. Por isso que na psicanálise ele trabalhava muito o inconsciente, que é aquilo justamente que a gente reprime. O Freud ele nomeava ego, que é essa persona, essa identidade que eu mostro para vocês, que eu permito que vocês conheçam. Tem o superego, que são as regras sociais, né? A cultura, a tradição. E tem o inconsciente, que é o que está por baixo, né? do ego, né? Essa garota seria o ego, ela tenta manter-se acima das bolas e o inconsciente seria isso que está por trás do ego, por baixo do ego, escondido, né? Então Freud ele dizia que a psicanálise é importante porque ali as pessoas conseguiam trabalhar seus recalques, conseguiam trabalhar esse inconsciente que está oprimido. Imagina uma panela de pressão, né? O inconsciente ele vai acumulando energia, o inconsciente ele tem energia libidinal, ele tem pulsão sexual. E aí você vai se travando, a panela de pressão vai enchendo, uma hora ela explode. Então Freud dizia que tem que permitir que saia algumas coisas instintivas, tem que permitir que alguma coisa do seu inconsciente floreie, mesmo que através da sublimação, do disfarce, né? Porque senão você não vai aguentar, você vai surtar, você vai entrar em histeria, né? O Freud dava importância. Então, o que esses autores têm em comum? Que nós devemos conhecer aquilo que apresentamos para o mundo, né? Mas também aquilo que guardamos dentro de nós, né? É como uma casa que está linda por fora, pintada, novinha em folha, mas por dentro está cheia de poeira, cheia de entulho, cheia de lixo, de coisas sem uso. Uma hora aquilo ali vai dar rato, uma hora aquilo ali vai apodrecer e vai fazer a estrutura da casa, que é linda por fora, se afundar e derrubar, né? Então, essa é a importância de você trabalhar o que tem dentro de você, o que tem no fundo da sua alma, e não só a aparência. Por que que o Brasil é um dos maiores países que se toma Rivotril, né? O Rivotril ele é o quê? Ele dá a sensação de bem-estar, né? Eu acho que é um antidepressivo, não tenho certeza. Ansiolítico, né? Eu acho, alguma coisa assim. Porque ele dá uma sensação de relaxamento, de bem-estar. Mas na verdade ele só está te dopando, né? Você sente aquela pressão, aquele incômodo, aquele tédio, aquele mal-estar, aquela insatisfação. Tem que ver o que está causando isso. O que está por trás disso, né? É o ideal, é você pesquisar o que está por trás disso aí. Porque senão uma hora isso vai se soltar. Imagina se essa menininha fica tão cansada, sem fôlego,
e ela acaba desmaiando, essas bolas vão toda para a superfície. Então ela vai surtar, né? Então é importante a gente se conhecer plenamente, não só aquilo que está na superfície, como o iceberg, mas também conhecer o que está por baixo do iceberg. Então é isso que esse livro fala, a importância de conhecer a sombra, que a sombra seria essa parte do iceberg que a gente tenta omitir, que a gente tenta esconder, né? Eu recomendo esse livro, eu comprei esse aqui por R$10 numa promoção, numa livraria. Ele tem uma linguagem muito acessível e eu vou ler até uma parte aqui que eu achei interessante para vocês, tá? Eles tiram até da ideia do Jung, né? Que o Jung ele era um psicanalista e ele trabalhava muito essa ideia de sombra, né? De persona e sombra. E aqui a página 12, a Debbie Ford, que é uma dessas escritoras, ela escreve aqui no último parágrafo. Eu vou ler para vocês para fechar com chave de ouro. Acredito que a sombra seja um dos maiores presentes disponíveis para nós. Carl Jung a chamava de sparring, ou parceira de treino de boxe. Ela é a oponente dentro de nós que expõe falhas e aguça nossas habilidades. É a professora, o treinador, o guia que nos apoia no descobrimento de nossa verdadeira magnificência. Eles defendem que a gente conhecendo o que a gente mostra e o que está por baixo, você consegue criar um vínculo mais efetivo desses dois lados, né? O que está à mostra e o que está por baixo, você consegue criar um vínculo e um consegue interagir com o outro. Porque o que acontece? Quando você abafa muito o inconsciente, ele fica lá, agitado. Imagina uma pessoa, gente, eu acho que é um bom exemplo, imagina uma pessoa que você prende numa cadeira e deixa ela trancada dentro de um quarto. Deixa 3 dias lá, ela trancada. Quando você abre a porta, o que ela vai fazer? Ela vai te xingar, ela vai ter raiva de você, porque ela está com fome, ela está suja, você deixou ela abandonada lá. É assim o inconsciente. Então esse livro ele fala o quê? Em vez de trancar o nosso inconsciente dentro de um quarto escuro, abra a porta devagar, converse com ele, negocie com ele, negocie com a sua sombra. Porque a sombra ela pode ter habilidades que você não tem e ela pode te ajudar a desenvolver essas habilidades, né? Então é isso a proposta do livro, é você conversar com essa sombra, você escutá-la, não deixá-la trancada, abandonada lá, mas abrir a porta e permitir que ela venha de vez em quando conversar com você, que ela venha te ajudar. E eles falam que se a gente ignorar a sombra, ela vai sabotar a gente em algum momento. Essas bolas estão lá fazendo pressão, querendo sair, certo? Estão lá fazendo pressão. Né? Você não está escutando, você está ignorando, você está abafando, abafando, abafando. Elas estão lá fazendo pressão. Uma hora você vai se cansar e elas vão te derrubar, né? Elas vão escapulir. Então esse livro fala a importância de conhecer a sombra justamente por isso. O que é o autossabotamento? Teria uma correlação com essa sombra, com essa voz que a gente não está escutando, que a gente não está dando importância. Você pode até certo ponto conseguir ignorá-la, mas uma hora ela vai escapar e vai te incomodar, tá bom? Então eu espero aí ter esclarecido algumas coisas sobre inconsciente, sobre sombra, sobre subconsciente. Aliás, subconsciente foi uma nomenclatura que o Freud usou no primeiro estudo dele. O estudo mais recente ele nomeou de inconsciente. O subconsciente virou inconsciente, tá bom? Um grande abraço a todos. Espero aí ter trazido mais informações sobre sombra, inconsciente, tá? Espero aí ter trazido informações relevantes para a vida de vocês. Sempre em busca de um autoconhecimento, de uma psicologia mais acessível a todos aí, que eu sei que muitas nomenclaturas aí, né, técnicas assustam, né? Mas eu tô aqui com esse intuito de tornar uma linguagem mais acessível e que a psicologia perca um pouquinho essa complexidade, que a gente tem aquela imagem, psicólogo é aquele bambambam, né? Não, são pessoas como nós e as técnicas tento passar aí, tornando mais acessível esse conhecimento psicológico, visando construir pessoas críticas, pessoas que pensam, que refletem
como eu. Não exatamente como eu, cada um tem uma cabeça, pensa de uma forma, né? Mas estimular aí o senso crítico. Vamos sair do comodismo, de aceitar tudo de mão beijada, mastigado. Vamos pensar sobre nossas questões, vamos nos engajar com a nossa vida. Não vamos ser mais apenas a imitação de outras pessoas, vamos ser mais originais, mais autênticos, não é mesmo? Eu tenho certeza que eu sou uma psicóloga diferente de qualquer outra que está aí fazendo palestra para vocês. Isso é bom a gente ter essa diversidade, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia, espero ter acrescentado na vida de vocês. Tudo de bom.